Olá e bem-vindos ao podcast ON Revista Fevale. Eu sou Ramon Ferreira, acadêmico de jornalismo da Universidade Fevale e chegamos ao Festival de Cinema de Gramado, 54ª edição. Para começar, vamos conversar com uma jornalista. Eu estou aqui com a Astrid Rim, freelance da La Nación. Então, seja muito bem-vinda. Gracias por participar de nosso podcast. Para começar, poderia contar um pouco de ti, de sua carreira, das coisas que he hecho? Me contou muitas coisas, por favor. Bueno, buen día. Hablo muy poco portugués, así que casi no hablo portugués, voy a hablar en español. Yo estudié periodismo a fines de los años 90 en Buenos Aires en un terciario que se llama TEA, que estaba muy enfocado en la práctica, ¿no? Era una carrera más o menos nueva que empezaba, que a diferencia de las carreras más universitarias, por ejemplo, ciencias de la comunicación, que se podía estudiar en la Universidad de Buenos Aires, que era más teórica, este terciario TEA tenía un enfoque muy práctico. O sea, desde el primer momento nos mandaban a las máquinas de escribir a escribir. O sea, yo soy más grande que ustedes, pero todavía había máquinas de escribir, Olivetti, no computador. Y después de eso, ya cuando estaba estudiando, hice una práctica en un diario llamado La Razón, que era un diario que se distribuía gratuitamente en el transporte público. Entonces tenía muchos lectores y ahí empecé. Siempre en medios gráficos, ¿sí? Yo no hice periodismo ni de televisión ni de radio. Y trabajé unos 3 años ahí y después ese diario fue comprado por otro diario, un diario muy grande de Argentina que se llama Clarín. Bueno, hubo varios despidos. Y al poco tiempo empecé a trabajar en una agencia de noticias internacional que se llama dpa, que es la agencia de noticias más grande de Alemania, ¿sí? En alemán es Deutsche Presseagentur, es como ANSA para Italia o Reuters para el Reino Unido. Y yo trabajaba para el servicio en español de esa agencia de noticias, o sea, nosotros producíamos noticias en español para todo el mercado de habla hispana, o sea, toda América Latina, España y algunos medios en español de Estados Unidos. Solo Brasil que no. Claro, por el idioma. Igual teníamos una corresponsalía en Brasil, la corresponsal Diana René, durante muchísimos años. O sea, este servicio en español tenía corresponsalías en toda América Latina. Teníamos una periodista que informaba desde Brasil lo que pasaba en Brasil, una corresponsal que informaba desde México lo que pasaba en México, y yo estaba en el centro editor, que estaba en Buenos Aires, y había otro en Madrid, y procesábamos toda esa información. Y ahí yo también me especialicé en cine y literatura, pero sobre todo en cine, y cubría muchos festivales de cine internacionales. Durante 8 años cubrí el Festival de Cine de Toronto, donde conocí a Marcos Santuario, cubrí la Berlinale, cubrí el Festival de Cine de Panamá, Festival de Cartagena y los festivales de Argentina, Festival de Cine de Mar del Plata y el Bafisi, el Festival de Cine Independiente. Então, ela tem uma carreira bem longa, já mais de 30 anos, trabalhou naquela época de digitar, ela estava comentando, né? E também trabalhou muitos anos para uma empresa alemã. Ela era correspondente aqui, falando diretamente de Buenos Aires, na Argentina. Então, agora empezamos a falar de los festivales. ¿Cómo es la experiencia de trabajar afuera de su país y hacer la cobertura de festivales? Como en Alemania, como en Francia también comentaste, ¿no? No, Cannes no, Berlín y Toronto, muchos años. ¿Y cómo son las experiencias? ¿Cómo tiene que hacer con el idioma? Y también las conexiones que hace en otros países. Bueno, yo trabajaba cuando cubría esos festivales internacionales para dpa, justamente para el servicio en español. O sea, nosotros, si bien la agencia era de origen alemán, nosotros generábamos noticias para medios latinoamericanos. O sea, yo escribía un reporte y eso se podía publicar en un diario de Argentina o en un diario de México o en un diario de Colombia. Entonces yo cuando viajaba a estos festivales internacionales, por un lado, Toronto era un festival de muchas estrellas, había muchísimos actores de Estados Unidos, o sea, he estado en conferencias, estaba Al Pacino, Brad Pitt, Madonna, Eva McGregor, Meryl Streep, Julia Roberts.
Entonces, por un lado era seguir, obviamente, estrenos con figuras destacadas, pero también como yo trabajaba para una agencia que generaba contenidos para el mercado hispano, yo también seguía las películas latinoamericanas. Por ejemplo, si se estrenaba una película argentina en Berlín o en Toronto, era algo que yo iba a cubrir, que era importante cubrir, o lo mismo si era una película mexicana, o sea, lo que pasara de América Latina en esos festivales, yo lo cubría. En cuanto al idioma, bueno, en Toronto me manejaba en inglés, no tenía problema. En Berlín hablo alemán, así que tenía esa ventaja. Y después, bueno, en los festivales latinoamericanos, por suerte, tenía el español, así que no había problema. Pero siempre es una experiencia muy linda de cubrir un festival internacional, muy cansadora, porque yo, como era una agencia para la que yo trabajaba, yo a veces escribía 3 o 4 notas por día. O sea que iba a correr, lo que recuerdo es correr mucho de un lado al otro. Y ahora empieza la película y voy y escribir muy rápido y bajo presión, porque las notas las tenía que mandar rápido. No es igual, pero es un poco de que hacemos acá. Claro, claro, sí, sí, sí. Como estudiantes, não? Sí, sí. Ela falou então que ela já cobriu principalmente Toronto, Berlim, e ela destacou que Toronto, por exemplo, era um festival de grandes estrelas. Ela citou Brad Pitt, a Meryl Streep, e muitos outros nomes, né? Mas ela sempre focou principalmente nas produções mais latinas. Então ela fazia essas produções espanholas, aqui da América do Sul também, né? Acho que é isso. Estou tentando traduzir Sí, aqui para hay que poner subtítulos. Sí, sí, después pasa todo abajo también. Y entonces, para la próxima pregunta, ¿dónde empezó su voluntad de conocer el cine y de hablar de cine? Bueno, siempre me gustó el cine. Mi madre de chica siempre nos llevaba al cine. De hecho, tengo un recuerdo muy claro yo soy mucho más grande que vos, pero año 83 fui a ver E.T. de Steven Spielberg al cine y es como la primera película que recuerdo. Yo era muy pequeña, tenía 5 años, que me impactó enormemente. Y bueno, a partir de ahí siempre me gustó el cine. Pero cuando yo empecé a trabajar para DPA, para esta agencia, al poco tiempo me mandaron a trabajar a la oficina de DPA en Madrid. O sea, yo viví 2 años en Madrid. Y ahí me propusieron cubrir un festival de cine que había en España, que se llama el Festival de Cine de Huelva. Es de Huelva, es una ciudad en Andalucía. Y esa fue mi primera cobertura de cine y me encantó, y ahí me empecé como a ya adentrar un poco más en el tema del cine, ya no solo como espectadora, sino como a especializarme. Y el cine me acompañó toda mi vida y la verdad que también un festival al que tengo mucho cariño es el Festival de Cine Mar del Plata, que es uno de los festivales más grandes de Argentina. Ahora con el cambio de gobierno cambió bastante el perfil del festival, pero es un festival donde viví momentos imborrables y aprendí mucho de cine también. Então, o filme que chamou a atenção dela foi E.T., do Steven Spielberg, que chamou mais atenção. Foi aí que ela começou a ter esse interesse por falar sobre cinema. Até que chegou um outro, qual é o nome do festival que tu trabalha? Festival de Cine Mar del Plata, en Argentina. Sí. E ela citou um pouco também sobre o Festival de Cine de Del Plata. Sí. Y el Festival de Cine de Huelva en Madrid, en España, fue el primero donde yo hice una cobertura de cine. E em Madrid, na Espanha, ela fez a primeira cobertura mesmo de um festival. Ela só falou um pouquinho mais também sobre a correria de ir para um lado e para o outro. Eu até brinquei aqui que é o que a gente faz. Então, voluntários, participem, tá? A gente ganha muita experiência por aqui. E agora, falando do Festival de Gramado. ¿Cuántas veces ya está acá? Y también, ¿cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son tus trabajos, entrevistas? ¿Y también tiene que correr mucho? No, es la primera vez que estoy en el Festival de Cine de Gramado y no, corro menos por empezar porque estoy cubriendo para un diario que ya es distinto a lo que era cubrir para una agencia de noticias que tenía que enviar reportes diarios. Y acá principalmente lo que voy a hacer es, voy a entrevistar a Selton Mello, que la idea es hacer un lindo perfil de él, porque yo sé que él acá es muy famoso y es un actor muy grande de Brasil,
pero lamentablemente no hay tanto conocimiento ¿no? de nuestras cinematografías. Nosotros obviamente conocemos cine brasileño, La Agente Secreto, Ciudad de Dios, Aún estoy aquí, un montón de películas que triunfaron, y me imagino que ustedes conocen algo del cine argentino, pero hay mucho más que se produce, por ejemplo, en Brasil, que nosotros no conocemos y no nos conocemos tanto. Entonces la idea es hacer una nota contando bien al público argentino quién es Elton, todo su trabajo. Lo conocimos por la película que ganó el Oscar, pero no lo conocemos tanto, obviamente, como es tan famoso acá. Y después la idea es hacer también un reportaje contando bien del fenómeno del Festival de Gramado para el público argentino, ¿no? Cuál es la importancia del festival, de la ciudad, ¿no? Describir un poco la ciudad, el perfil del festival, el Star System que tienen ustedes también, que está muy ligado a la televisión. Bueno, contar Yo tuve uno de mis jefes en DPA, el Gato Salazar, que era un gran periodista. Siempre cuando empecé en periodismo y me empezó a mandar a cubrir festivales de cine, me decía, y yo estaba nerviosa porque también era joven y empezaba, me decía, tú ve, mira y cuenta lo que ves, ¿no? Y eso es un poco lo que vengo a hacer acá y lo que uno hace siempre en periodismo, es ir a los lugares, observar, hablar, preguntar y contar lo que ve. Entonces mi idea es contarle al público argentino lo que yo vi acá en Gramado. Então, nessa edição aqui do festival, ela está com 2 trabalhos principais. Um é para falar sobre o cinema brasileiro da cidade de Gramado em geral, apresentar o povo argentino, e também fazer uma entrevista mais longa, uma coisa mais detalhada sobre o Selton Mello, para poder aproveitar um pouco e contar sobre essa personalidade que ele tem dentro do cinema brasileiro. Então, ela está comentando também que o cinema brasileiro é conhecido por alguns argentinos, mas em geral não é tanto. ¿Haces algo así? No, sí, se conocen las producciones grandes, lo mismo que pasa acá. Yo me imagino que acá tampoco se conoce todo lo que se hace en Argentina. Obviamente conocemos las películas que triunfan afuera, pero bueno, después hay un montón de otro cine que no llega, que es una pena, ¿no? Que quizás es la barrera idiomática, no sé. E obrigado por ter conversado com a gente, graças por falar com nós. Para encerrarmos, poderia deixar um último mensagem para os estudantes de periodismo e pensando mais os brasileiros que querem conhecer, por exemplo, fazer esses trabalhos em nossos festivais ou mesmo em outras coisas, em esporte, por exemplo. Quais são as características de fazer um trabalho internacional, pensando para os estudantes de periodismo? Pensando en cubrir afuera. Derecho por acá, bueno, por favor. No, un poco lo que decía antes. O sea, me parece que un periodista es básicamente una persona curiosa. O sea, si no sos curioso, no sé, sería raro que estés estudiando periodismo. Y me parece que una cobertura internacional es en todo caso, no es muy distinta de cualquier otra cobertura, incluso en tu propio país. Lo que nunca hay que perder es la curiosidad. Y no sé si tengo eso, no tener prejuicios y llegar a los lugares a observar y ver qué hay y sin pensar que creo que también todas las preguntas que uno se puede hacer son válidas, que a veces uno piensa que quizás esto es tonto lo que voy a preguntar, pero uno no tiene por qué saber todo y hay que tratar de conocer lo mejor posible el lugar al que se va desde la curiosidad. Então é para ter muita curiosidade, não ter muitos preconceitos e ter a vontade também, ter a vontade de conhecer, de ter as melhores perguntas. Então, curiosidade, essa é a palavra, queria, não? Sí. E me gostou muito que tu falou um pouco antes de que tu jefe te contou que tu tienes que ir a los sitios, mirar y después contar, ¿no? Contar lo que ves. Claro, que uno a veces se intimida y en el fondo el buen periodismo, digamos, es muchas cosas, pero básicamente es eso, de ser curioso, ir, observar, o sea, uno no es el protagonista de la noticia, sino que para mí el periodismo es servicio más que nada, y servicio no siempre es hacer, no lo digo en el sentido de grandes cosas, es informar, y eso es un servicio. Vos sos un servidor y sos un puente entre lo que vas a contar y el que te va a leer o ver.
Y me parece que ese es como el camino. Então esse é o caminho, tem que ser curioso, tem que indagar e também principalmente fazer o trabalho de informar. Não deixar o jornalista como um... Como foi? Como protagonista. Como protagonista. Não deixar o jornalista como protagonista, mas assim um serviço para a sociedade, a fim de informar. Nesse bloco a gente conversou então com a jornalista argentina Astrid Rim, freelance da La Nación. Muchas gracias por hablar com nós outros. Obrigada. Gracias. E assim a gente continua diretamente do Festival de Cinema de Gramado 2026. Meu nome é Letícia Flash e a gente continua aqui no Festival de Cinema de Gramado com mais uma cobertura. Eu estou aqui agora com o coordenador do Conexões Gramado Film Market, Ralf Cardoso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, uma satisfação muito grande assim, a gente tem a Universidade Fevale tão pertinho, dentro, integrada aqui ao festival, né? Então, para começar, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre a tua trajetória. Então, eu sou produtor cultural já há muito tempo, né? Exclusivamente me dedico à produção cultural desde 2009. E 2012, 13 e 14 coordenei o Festival de Cinema como um todo. Em 2017 até 2024 fui secretário de Cultura de Novo Hamburgo. Nesse meio tempo tocando uma série de outros projetos, não nesses períodos que eu falo, mas entre eles. E retorno aqui para coordenar o Gramado Film Market a partir de janeiro agora de 2026. E o Gramado Film Market está completando 10 anos, né? Então tu pode explicar um pouquinho sobre a função dele aqui dentro do festival? O Gramado Film Market vem de uma pegada importante assim, para o mercado audiovisual gaúcho, principalmente, mas brasileiro como um todo. Já na 10ª edição, né, vem sendo articulado a partir do Instituto Estadual de Cinema, da Gramadotura e Festival de Cinema de Gramado, as entidades do Rio Grande do Sul também vinculadas ao audiovisual, e vem consolidando uma caminhada importante de encontros, né, entre projetos e possíveis parceiros, seja em coprodução, seja em distribuição, né, mas falando de mercado em relação ao conteúdo, a produtos audiovisuais. O que a gente está buscando agora é também manter essas iniciativas, né? Esse ano nós temos 17 players que receberam projetos, avaliaram os projetos recebidos e marcaram agendas de negócio, ou seja, as rodadas de negócio acontecendo então desde ontem, né, domingo, dia 16 até o próximo dia 21, e a gente aqui na torcida para que saiam bons contratos, mas sem dúvida nenhuma essas apresentações vão fazer diferença, seja na trajetória desses projetos atuais, seja em iniciativas futuras das mesmas produtoras com os mesmos representantes, players aqui do mercado nacional. E está dividido em 3 eixos, né? Pode explicar um pouquinho mais sobre isso? O festival, o Gramado Film Market como um todo, ele tem as rodadas de negócio, né, que articula esse ambiente mais voltado para encontros que podem surgir como coprodução, como distribuição, representação de projetos, desenvolvimento de projetos. Tem um ambiente voltado para jovens cineastas, que é a residência para jovens cineastas, que selecionou a partir de 213 inscritos, 60 jovens, né, meninos e meninas aí de 18 a 35 anos, já iniciados na produção, né, na profissão audiovisual, né, no mercado audiovisual, e que ficam conosco de 17 a 19, né, iniciaram então hoje de manhã uma imersão importante com grandes nomes do mercado brasileiro dentro das suas áreas, para que tecnicamente recebessem muita informação, mas também do mercado se aproximasse de maneira prática. Então eles estão dentro do Festival de Cinema de Gramado, conversando com grandes nomes já com carreiras e trajetórias consolidadas e de uma forma ou outra assim, misturados no festival, indo para as mostras competitivas hoje à noite também assistir os filmes. Então essa é uma das frentes, né? E a outra foi o Encontro Internacional de Cidades, que buscou dialogar com gestores públicos municipais, prefeitos, prefeitas, secretários municipais de turismo, desenvolvimento econômico, cultura, para que percebam a possibilidade de ter nas suas cidades o audiovisual também como uma matriz econômica, como desenvolvimento econômico, turístico, cultural, social, enfim, o impacto que levar um filme para ser realizado, produzido na sua cidade, normalmente gera em localidades e territórios que já tiveram essas experiências, né? E como que funcionou essa seleção dos players e das distribuidoras?
Os players é uma aproximação a partir de convite, né? Porque é uma agenda restrita dentro da pauta, né, dos dias do festival. É uma ação que o festival, de alguma forma, também ajuda a mobilizar. E Gramado tem em si mesma, né, no próprio festival, um cartão de visita que abre muitas portas. Então a gente teve nomes importantes, impactantes, né, de todos os perfis em relação ao mercado e à indústria audiovisual brasileira. Caminha fortemente também para ampliar essa relação com a Colômbia a partir da cidade de Medellín, né? Então, Gramado e Medellín assinaram uma carta de colaboração, né? Uma carta de intenções que visa desenvolver turismo audiovisual objetivamente e a economia de ambas as cidades a partir das possibilidades de articulação, seja de produtores, no caso do audiovisual, né? Realizadores brasileiros, indo a Medellín, dialogando com empresas de lá e a própria estrutura pública de lá, e também colombianos, né, produtores colombianos que podem vir a Gramado, principalmente no festival, mas não só, também desenvolver produtos e projetos aqui com parceiros regionais ou brasileiros, né? Você comentou da residência para jovens cineastas, né? Qual que é a importância disso para a galera ter o contato, né, com os players, com as distribuidoras já agora? É muito difícil, seja em função da agenda muito atribulada, né, de grandes executivos ou mesmo artistas, né, nas mais variadas atuações dentro do audiovisual, conseguirem atender individualmente quando a gente desejaria conversar. Olha, eu queria marcar uma agenda contigo, é mais difícil. Sim. Então, só nesse fato da gente conseguir concentrar pessoas que têm agenda difícil de articular, mas ficam à disposição durante 45 minutos, 1h30, 2 horas, para um público restrito, né? A participação na residência ela é restrita para quem efetivamente foi selecionado, ela não é uma atividade aberta ao público do festival. Então esses 60 jovens têm um privilégio de conversar, por exemplo, como foi a mesa inaugural hoje, com o Márcio Fracaroli e com a Verônica Stampf, que são a estrutura de cima da Paris Filmes, que é uma das maiores, se não a maior, distribuidora de filme brasileira. E agora, para a gente finalizar, eu queria que tu desse um recado diretamente para a câmera, para o pessoal aproveitar, então, aqui o Festival de Cinema de Gramado. Bom, então, Gramado segue acontecendo o festival até o próximo sábado, dia 22, com a entrega da premiação a partir da mostra competitiva, né, de longas, curtas-metragens e documentários nacionais. E, ao mesmo tempo, Gramado é uma cidade que não fecha nunca, né? Então, não só durante o festival via Gramado na perspectiva de uma boa agenda cultural, mas também via Gramado para experimentar essa acolhida, todos esses tipos de experiências das mais variadas, desde a gastronomia ao entretenimento no ano todo. E, por incrível que pareça, em seguida, em outubro, também abre a agenda do Natal Luz, que vai até a metade de janeiro, e esse ano com uma grande novidade. A gente anunciou ontem, também aqui no Gramado Film Market, a realização do longa-metragem do Paulo Nascimento, da Acorde Filmes, com a H2O, que é um filme, uma ficção, um romance, que vai ser ambientado no Natal Luz aqui de Gramado e que vai rodar na primeira quinzena de janeiro, com o Natal acontecendo realmente, né? Então, tem tudo que precisa para estimular uma boa vinda a Gramado, né? Não só conviver com o que a cidade já oferece de acolhedor, né, e de serviços, mas também essas curiosidades, seja no festival, seja ali em janeiro, saber como é que roda um longa-metragem, porque ele vai estar acontecendo ao mesmo tempo em que o Natal estiver presenteando a gente aí. Então, Ralf, eu agradeço muito a tua participação aqui no Podcast Eu On. que agradeço, sempre muito bem-vindos aí. Muito obrigada. Nesse bloco do Podcast On, conversei com o coordenador do Gramado Film Market, Ralf Cardoso. Continue nos acompanhando diretamente da cobertura do 54º Festival de Cinema de Gramado. O Podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code, vocês têm acesso ao nosso Instagram, @podcaston, Revista Fevale, ao YouTube e Spotify. A produção é dos meus colegas Leonardo Erni, Leonardo Santos, Ramon Ferreira e eu, Letícia Flesch. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até mais.